O nome do senhor e também o cargo do senhor. Walter Nunes da Silva Júnior, juiz federal, juiz corregedor no presídio em Mossoró, presídio federal em Mossoró, e coordenador do Fórum Permanente do Sistema Penitenciário Federal, que reúne todos os corregedores dos presídios federais, e o ministro corregedor-geral da Justiça Federal. Qual a importância de enviar presos perigosos, líderes de organizações criminosas para os presídios federais? O presídio federal foi concebido para abrigar presos que têm esse perfil de liderança. Então, naturalmente, todo e qualquer preso que exerça, pertença a uma organização e tenha uma participação ativa ou efetivamente seja a pessoa que é a voz de comando da organização, é natural que ela seja incluída no presídio federal. O presídio federal não foi pensado para cumprimento de pena, mas tão somente para a permanência de um preso com esse perfil durante um determinado espaço temporal e posteriormente ele ser devolvido ao sistema estadual quando ele tenha perdido esse poder de comando. Mas foi uma decisão histórica, até hoje nenhum governo teve coragem de fazer esse tipo de transferência, então eu queria saber do senhor, qual o risco que se corre? A decisão, a gente tem que entender primeiro que não é o executivo que decide se um preso vai ou não para algum lugar. O executivo, ele postula perante o judiciário e aí, na verdade, foi um pedido formulado pelo Ministério Público Estadual do Estado de São Paulo. E quem decide, primeiramente, é o juiz estadual. Um juiz decidiu e, posteriormente, como foram 22 presos, e nós temos 5 presídios, 5 unidades prisionais federais, foram distribuídos entre esses presídios e aí a gente tem o que nós chamamos de duplo juízo de admissibilidade. Precisa também o juiz federal corregedor, ele decidir pela admissibilidade da inclusão do preso, e foi o que houve. Não é propriamente, tem naturalmente um empenho do governo estadual, governo federal, em todo esse processo, mas o que é decisivo e quem decide pela inclusão ou não, primeiramente não tem inclusão sem decisão do juiz estadual e depois corroborado por essa decisão do juiz federal. Mas o PCC tem uma força. O ministro Sérgio Moro previu nesse projeto, apresentou aqui hoje, uma maior participação dos presídios federais, já prevista em lei na questão dos líderes de organizações criminosas. Como o senhor enxerga isso? Esse projeto de lei é muito importante nessa parte. Nós já temos, o Fórum tem uma sugestão de projeto de lei, porque, na verdade, a gente está precisando fazer uma construção normativa melhor quanto à aplicação do regime jurídico no presídio federal. O projeto ele traz algumas propostas importantes, mas nós temos ainda outras considerações que precisam ser trabalhadas. É importante estabelecer que a forma de cumprimento de pena ou de prisão preventiva no presídio federal é diferente de um presídio mesmo de segurança máxima estadual. A gente diz que o regime de cumprimento é um regime fechado, mas um regime fechado com isolamento e monitoramento. Então, esse é o diferencial e por isso tem uma série de características, como por exemplo, não é permitido, é vedado expressamente, uma portaria ministerial, a visita íntima e agora o ministro também. Ontem foi editada uma portaria a respeito da visita social. Então não há chance de retaliação do PCC? Possibilidade há, né? A possibilidade porque ela é extramuros, né? Naturalmente que os governos estaduais e mesmo o federal tem já todo um planejamento de evitar eventuais reações. Foi feita essa avaliação de que poderia haver uma onda de violência, como já houve em outros momentos, quando se houve a transferência de presos como na cola? Não tenha dúvidas em relação a isso, né? Isso não foi uma coisa que foi decidida da noite para o dia, isso é uma coisa que vinha sendo gestada, pensada, trabalhada já há um bom tempo. E especialmente para chegar nesse momento da decisão de ontem, isso vem já, especialmente que com relação a essas 22 pessoas identificadas, isso veio sendo trabalhado, eu lhe digo, no mínimo aí uns 4 meses, com certeza. Agora, doutor Walter, esse projeto do ministro Moro não prevê como solucionar a superlotação nos presídios, né? Pelo contrário, pode ampliar o número de detentos, criar ainda uma bomba
uma bomba relógio, mas, enfim... Como nós estamos no tema de presídio federal, é bom que se diga que no presídio federal não tem superlotação, até porque as celas são individuais. Mas é um problema, talvez não, o problema mais agudo de segurança pública do Brasil é a questão da superlotação. Essas grandes organizações criminosas que as medidas legislativas pretendem enfrentar e o sistema ser mais efetivo, elas foram criadas e elas só existem com o poder que elas têm por causa dos presídios estaduais. Fora dos presídios estaduais, eles não teriam essa força, não teria essa monopolização, não teria esse poder financeiro. Obviamente, o governo federal, o ministro Moro sabe mais do que qualquer um aqui dessa realidade. É preciso resolver o problema da não só superlotação dos presídios estaduais, mas da questão da gestão do sistema estadual prisional e que também com inteligência, não é à toa que uma das condições que ele estabeleceu para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública foi de que o COAF fosse para o Ministério da Justiça, que ele sabe que é inadmissível nós termos conhecimento de ser veiculado pela grande imprensa, que no último tentativa de resgate de integrante da liderança de uma determinada organização criminosa, o planejamento, o orçamento dessa operação era mais de 130 milhões. Então, é um absurdo. Tem que se trabalhar na inteligência. Ela só tem esse poder por causa dos sistemas estaduais. Essa superlotação ela é um grande problema que afeta a gestão, mas também tem que desconstruir financeiramente essas organizações, porque não adianta só, a história mundial, você tirar só o cabeça da liderança ou alguns, o grupo gestor da organização criminosa. Você precisa desconstruir a sua estrutura e você desconstrói a sua estrutura com base, retirando esse alicerce financeiro, que é a base de tudo. São lacunas, então, no projeto? São lacunas? Faltou tocar nesses pontos? Não, o projeto, porque ele está propondo alterações normativas. Tem outras que são trabalhos do Executivo que independem de uma alteração normativa. Esse trabalho de inteligência para atingir a estrutura financeira das organizações, ela não precisa de uma modificação normativa. A legislação existente ela já é mais do que suficiente para tal. A questão da gestão dos presídios estaduais, a deficiência de número, começa com o problema de número, a deficiência em termos também de número de agentes penitenciários, a existência de diversas pessoas que estão dentro do presídio que não deveriam estar e que findam sendo massa de manobra para a organização, porque só existe liderança se tiver liderado. Eu preciso de liderados. E o sistema prisional, levando pessoas que não têm um perfil maior de perigosidade ou de delinquência, ele finda se transformando em mão de obra dessas organizações criminosas. Então, isso aí também é um outro ponto que nós, naturalmente, também não precisamos especificamente de modificação legislativa. Mas, se nós formos identificar, observar que a grande massa carcerária, o percentual maior de encarcerados vem de uma lei de drogas repressiva, está se trabalhando também nessa área, propondo uma lei, uma nova lei de drogas que, ao fim e ao cabo, pretende diminuir o encarceramento com base nesse tipo de atuação. Ótimo, muito obrigada.